Micro SaaS não é necessariamente só um SaaS pequenininho. Eu sou o Chuck e vou explicar para você isso agora em até 5 minutos. Beleza, então para entender sobre micro SaaS, é legal a gente entender sobre SaaS, e a gente falou nesse vídeo aqui, então eu vou tentar não ser repetitivo, a gente vai mais focar nas diferenças e nas características individuais do micro SaaS. Pensa que o micro SaaS é um SaaS enxuto, é a evolução do SaaS, e principalmente é um SaaS nichado, essa é a palavra principal. O que quer dizer nichado? Nichado é uma coisa que tem o objetivo de atender um segmento de público, um segmento de mercado ou uma dor específica, ou seja, não atende uma demanda gigante, ele atende uma demanda muito especializada, muito focada, muito nichada. Então é isso. Micro SaaS é um SaaS voltado para um nicho, voltado para um público específico ou para um mercado ou dor específica. Então é só essa a diferença? Não, porque a diferença escala para outras coisas. Vamos falar agora um pouco sobre as diferenças de um SaaS e um micro SaaS. O SaaS resolve grandes demandas, assim como a gente falou mais ou menos ali, e o micro SaaS ele resolve demandas menores. O SaaS exige uma equipe maior por trás, ele tem uma equipe de produto grande, tem uma equipe de pós-venda, uma equipe de vendas grande, e o micro SaaS geralmente ele é feito por uma ou duas pessoas só. Ele não necessariamente vai ter um time grande, na verdade ele até pede, né, por sua essência, que seja um time muito enxuto, porque ele também é mais barato, ele tem que ter uma complexidade menor, ele precisa ser um pouco mais contido. Dado isso, o mercado do SaaS geralmente ele é muito grande, ele tem a possibilidade de crescer demais, de escalar demais, e o micro SaaS ele é um pouco menor. Ele pode também ser grande, mas ele tem um limite, seja por mercado, seja por tamanho de escalabilidade, seja por dor, então ele sempre tem um limite, ele tem um teto até onde ele consegue chegar. Então, exemplo de SaaS, né? A gente já falou sobre SaaS, mas vamos dar um exemplo para a gente conseguir categorizar o micro SaaS também voltado para esse mesmo nicho, esse mesmo mercado. O Asana, o Trello são ferramentas de gestão gigantes, né? Eles são ferramentas de gestão completas, eles são para uma gestão de projeto, uma gestão de demanda dia a dia, mas é uma coisa que assim, despende de bastante organização, então você usa eles. E tem alguns outros micro SaaS que eles são desenvolvidos para a mesma função, se organizar, se planejar, mas uma coisa mais direcionada. Tem um micro SaaS que chama Tweak.soul, que ele é para organizar minha semana. A pessoa que precisa só de uma semana mais organizada. É um público muito menor, é uma necessidade muito menor, a dor é muito específica, ele tem uma limitação, ele não, até onde ele consegue chegar, mas ele atende muito bem essa dor. Porque se você precisar planejar uma semana, às vezes o Trello não vai ser uma boa ferramenta. E esse software, ele foi feito para isso. Então ele vai te atender muito melhor que os outros. Acho que o grande disclaimer aqui é que nem toda solução para atender bem alguém precisa ser gigantesca. Muitos micro SaaS atendem muito bem uma necessidade, até uma necessidade meio que grande, latente, não necessariamente tem que ser uma coisa muito específica também. Ela começa por isso e às vezes vai crescendo. Tem gente que eu conheço que tem 10, 20 micro SaaS rodando em paralelo e fazem uma boa grana, mesmo eles tendo cada um a sua limitação de mercado. Então vamos falar um pouquinho sobre como funciona o micro SaaS aí, 3 características principais. O micro SaaS, ele tem um nicho específico. Ele nasce de uma dor específica que a pessoa às vezes já vive no dia a dia dela. Uma pessoa que vai no Pilates, por exemplo, não tem como agendar aulas de Pilates. Nasce aí um micro SaaS de agendamento de aulas de Pilates. A pessoa que não tem pessoas para caminhar com o cachorro dela, para sair com o cachorro dela para passear. Nasce um aplicativo de dog walker. A pessoa que vai jogar bola, eu tô falando de exemplos que existem, tá? Ela vai jogar bola e nunca tem um cara que quer ir no gol. Sempre a galera, não vou no gol. Nasce o micro SaaS de goleiro de aluguel. Então assim, são necessidades do dia a dia muito pontuais e tem público, né? Você vai validando, entende que tem público, entende que tem pessoas dispostas a pagar por isso, que funciona e nasce o micro SaaS. Outra característica é produto simples, direto e sutil. Geralmente o micro SaaS ele é muito simples, ele é fácil de usar, ele é 100% self-checkout, não tem muita gente para atender você quando você precisa de alguma coisa, ele é uma coisa mais de você se virar ali sozinho, porque ele precisa ser, né, uma coisa mais leve, uma coisa com operação mais enxuta. Então o produto geralmente ele é direto ao ponto, muito amigável e você consegue utilizar sem muita necessidade de treinamentos ou coisa desse tipo. E uma terceira e também muito importante característica até para operação é que ela tem que ser leve, ela tem que ser sutil, ela tem que ser pequena, enxuta. A operação do micro SaaS, para ele ser rentável, ela precisa ser muito enxuta. Você tem que usar mais softwares escaláveis também para ajudar você no dia a dia com as demandas de empresa, porque a gente está falando de um sistema que virou empresa, né? Então, o micro SaaS que já é uma empresa. Ele precisa de algumas coisas para apoiar no dia a dia, para conseguir fazer as coisas muito mais automatizadas e menos pessoas, porque senão ele não consegue ser rentável, visto que ele é mais barato e tem um mercado muito mais limitado. Então é isso. O micro SaaS é basicamente um SaaS de nicho, a gente pode dizer isso de certa forma. Muitas vezes ele é criado por uma pessoa só ou até 2 pessoas num time e resolve uma dor muito mais específica, mais com primazia, assim. Ele é a melhor ferramenta para aquela dor específica. E aí, você conhece ou utiliza algum micro SaaS no seu dia a dia? Sabia que as startups muitas vezes nascem de ideias de micro SaaS, depois viram uma empresa grande, atendem uma solução que atende coisas maiores? Se você não sabe o que é startup, tem esse vídeo aqui que também fala um pouco sobre isso. Fala características e explica um pouco mais sobre esse universo. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa um like, compartilha,
comenta aí se você tem algum micro SaaS, se você tem ideia de fazer algum micro SaaS, e até a próxima. Valeu!